Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, só vai colher quem permanecer. Quem fincar o toco, como a gente diz lá em Minas. Finca o toco e aguenta firme, porque vai vir muita coisa aí, mas você vai ficar firme, você vai suportar, você vai perseverar, você vai permanecer. Em Romanos 5, de 3 a 4, o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja em Roma. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Meu Deus, nessa pandemia, quanta gente está desistindo. No momento do seu aperfeiçoamento, do seu treinamento, você desiste? Você ama ao Senhor, então, quando está tudo bem. Mas quando está tudo mal, você questiona Deus? Então, eu tenho que te dizer uma coisa. Você não conheceu a Deus. Você conheceu o Papai Noel. Você conheceu o gênio da lâmpada, que é aquele que satisfaz os seus desejos. Deus não é o gênio da lâmpada, e Deus não é Papai Noel, que se você comportar direitinho, no final do ano te dá um presente. Deus é Pai. E um pai dá amor, dá colo, vai ser a pessoa que vai mais te amar e proteger, se ele não é um psicopata. Mesmo os pais terrenos, com seus limites emocionais, com suas histórias traumáticas que trouxeram da sua família de origem, mesmo os pais terrenos, com todas as nossas limitações como pais, nós seríamos capazes de morrer pelos nossos filhos. E nós, cada não que nós dissemos a eles, vem com um propósito de proteger, de perceber que ainda não é a hora adequada para eles vivenciarem aquilo. Quando eles estão adoentados, nós vamos providenciar remédio. Não é assim? Se os pais terrenos fazem isso, quanto mais o vosso Pai Celestial. O Senhor diz, Jesus disse, se vocês pedirem para o Pai de vocês pães, Ele vai dar pão. E se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Senhor teu Deus que está nos céus. Se o teu filho te pedir peixe, você não vai dar para ele uma cobra. Quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Então, o Senhor sabe o que a gente pode ter, o que a gente não pode ter, o que a gente passar, o que a gente não pode passar. E mesmo que a gente não entenda, o Senhor nos deu uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja lá o que você estiver passando, você não está sozinho. Que nada vai ficar infrutífero, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essas são promessas do Senhor para aqueles que o amam e estão na palavra de Deus. Lembrando a você que amar a Deus não é vir no culto e cantar canções de amor. Amar a Deus é obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então é hora da gente rever que tipo de fé que a gente tem. Que tipo de caminhada que a gente está traçando com Deus. Às vezes você está pensando que você está andando com Deus, mas você está andando com Deus que você construiu no seu imaginário, mais parecido com Papai Noel do que o Deus da Bíblia. Eu acho que Deus, hoje as pessoas estão usando muito essa palavra, né? Eu acho que Deus, ou então fala assim, o meu Deus, o Deus que eu acredito. Tá, esse é o Deus que você acredita, você acha que esse é o seu Deus, mas o que o Deus da Bíblia? Porque a Bíblia mostra o caráter de Deus, quem Ele é, como Ele age, o que Ele fez para nos ter de volta, quem é a revelação de Deus em Cristo, a justiça de Deus, chamada Cristo Jesus. Mas a gente não conhece, porque a gente não lê a Bíblia, a gente não tem conhecimento de Deus, e aí a gente compra uma imagem mais agradável para nós. E aí, mais dia, menos dia, a gente vai se
frustrar. Porque é uma imagem fake. Deus não é esse Deus que você imaginou. Deus tem princípios, Deus tem propósitos, Deus tem amor, Deus tem graça. E às vezes a gente pensa assim, mas isso é injusto, Helena. Quem inventou a justiça foi Deus. Ele é a própria justiça. Mas a gente compra as ideias de justiça segundo esse tempo que a gente vive. E a gente acaba distorcendo tudo. E aí a gente fica com raiva de Deus. De Deus? O Deus da Bíblia? Não, do Deus que a gente imaginou. Terminamos enfraquecidos. O que a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, é que é para a gente se alegrar nas tribulações. Discernindo que as tribulações é que produzem perseverança. Você só permanece diante de uma adversidade quando você enfrenta a adversidade. Por isso, gente, que é uma grande preocupação desse tempo que a gente está vivendo, essa nova geração. Os meninos não estão dando conta de nada. Meninos de 16 anos terminam um relacionamento, pula do prédio. Meninas de 12 anos se prostituindo. Pessoal totalmente fragmentado. Muito tupetudos para peitarem o pai e a mãe, mas sem nenhuma estrutura emocional para lidar com frustrações mínimas, que se transformam em depressões, que se transformam em automutilações, que se transformam em uma série de distorções. Por quê? Porque papai e mamãe deu tudo. Aí você vai conversar com a mãe, o pai, mas eu dei tudo para ele. O que você chama de tudo? Eu dei um smartphone, eu dei uma escola muito boa, eu dei férias na Disney. Você deu o que você achou que era tudo. Não deu limite, não deu disciplina, não deu responsabilidades de acordo com a idade que cada uma é capaz de suportar. Mamãe e papai fizeram tudo. Uma borboleta, se você corta o casulo dela, nunca mais ela vai voar. Porque é no esforço de romper o casulo que as asas, que a seiva que está no corpo da crisálida vai para as asas. E ela consegue voar por causa do esforço que ela faz para romper o casulo. Mas se você corta o casulo, se você não quer que ela sofra, não quer que ela se esforce, você está abortando o potencial que essa lagarta tem, o que seria uma borboleta, agora vai ser uma coisa, nem lagarta, nem borboleta. Uma borboleta rastejante, que vai viver poucas horas. Deus sabe quando Ele fala não, Deus sabe quando Ele fecha a porta. Deus sabe o porquê das coisas, e Deus sabe por que Ele está permitindo essa pandemia. E se a gente não acordar nela, outras virão. Se a gente não se arrepender nela, sabe-se lá Deus o que vem por aí. Porque essa geração vai ter que amadurecer de algum jeito.